Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do canal Gestão de Projetos em Gotas ou GP em Gotas. O meu nome é Jefferson Afonso. Na aula de hoje falaremos sobre premissas e restrições, um assunto que normalmente gera muita confusão, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Na próxima aula falaremos sobre ciclos de vida e processos de gerenciamento de projetos. Se você já assistiu algum vídeo do canal e gostou, está gostando do canal, eu peço que deixe um like aí para contribuir. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações para ser informado dos próximos vídeos. E se você tem algum comentário, algo que você pense diferente, ou alguma informação que eu deixei de falar que pode ser útil, por favor, escreva aí nos comentários, porque o objetivo é exatamente esse. O objetivo é um ajudar o outro. No fim da aula, como é comum, eu vou deixar uma frase. A frase no final da aula de hoje será sobre excelência. Então também não deixe de assistir a aula até o final. E vamos juntos para a nossa 13ª aula de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos. Bem, vamos começar pelo mais fácil, pelas restrições. Restrições, elas são internas ao projeto. Normalmente são muito fáceis de identificar porque elas são impostas. Então, como o próprio nome diz, restrição, elas restringem as opções da equipe de gerenciamento de projetos. Temos as restrições clássicas, que são o escopo, o custo, a qualidade, o prazo, a satisfação do cliente, recursos. Essas são as restrições clássicas, mas podemos ter diversas outras restrições. Eu já participei de projetos que as pessoas classificaram errado as restrições. Elas colocaram alguns itens que seriam restrições, colocaram como premissas. Por exemplo, um dos projetos, a gente na fase de execução, a gente tinha que concluir a montagem do equipamento em 7 dias. E isso foi colocado como uma premissa, que a gente teria que concluir em 7 dias, mas na verdade fica claro que é uma restrição, isso está interno ao projeto, é uma imposição, então não é uma premissa. Outro também é a utilização de um determinado aplicativo. A gente não poderia usar qualquer aplicativo do mercado, teria que usar um determinado aplicativo para executar o projeto, e isso também é uma restrição. Um outro exemplo comum também, que já aconteceu comigo, é a utilização de contratos. A gente tinha um contrato que não era um contrato muito bom, mas era um contrato vigente, e a gente teria que utilizar esse contrato de fornecimento de material. Então também não é uma premissa, e sim uma restrição, é uma imposição ao projeto. É importante observar que a solicitação de mudança que pode afetar uma determinada restrição, normalmente ela não afeta apenas uma restrição, ela afeta mais de uma restrição. É preciso ter cuidado com isso. Então, por exemplo, uma solicitação de mudança que inclua uma tarefa, ela pode aumentar o prazo do projeto, ela pode aumentar o risco, então tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente pensa, essa tarefa aqui é uma tarefa de baixo custo, praticamente não vai aumentar o orçamento do projeto. O pessoal usa muito a frase, né? Já que eu estou fazendo isso, então por que eu não faço logo aquilo? Temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes uma tarefa que tem um baixo custo, ou de repente o custo é quase zero, ela está aumentando o cronograma, pode estar aumentando o risco do projeto, pode estar até afetando a satisfação do cliente. Outro ponto em relação à restrição é que quando a gente está fazendo o planejamento, temos que avaliar todas essas restrições e principalmente avaliar se conseguiríamos atender todas essas restrições.
porque nem sempre isso é possível. Então, se a gente perceber na fase de planejamento que a gente não consegue atender todas as restrições que foram impostas, devemos comunicar para avaliar qual dessas restrições ela tem alguma flexibilidade para que a gente consiga alterar essa restrição para fechar o planejamento correto. O que a gente não pode fazer é simplesmente fazer um planejamento sabendo que a gente não vai conseguir cumprir o plano no decorrer do projeto. Agora vamos falar um pouco das premissas. A premissa ela vem da tradução de uma palavra em inglês chamada assumption, e restrição vem da tradução de constraint. Na minha opinião, a melhor tradução para assumption seria suposição. Por quê? Porque a palavra premissa ela também é muito utilizada na área do direito. Um advogado quando pretende chegar a uma determinada conclusão, ele adota uma premissa, que é o ponto de partida, ele faz o raciocínio lógico e a argumentação jurídica para interligar essa premissa na sua conclusão. Mas isso aqui não é uma aula de direito, né? Estamos falando de gerenciamento de projetos e a tradução que ficou é premissa. Então, premissa, ela está relacionada a fatores externos ao projeto, ela está fora do controle da equipe do projeto, aquilo que não temos certeza, mas que temos que adotar como verdade. Então, exemplos de premissa, temos a inflação, a cotação do dólar, encargos sociais obrigatórios, que eles podem aumentar durante o projeto, greve, quantidade de dias chuvosos que podem afetar a execução da obra. Então, esses são exemplos de premissas. Parece fácil, né? Vamos analisar um exemplo com maior profundidade. Por exemplo, imagine um projeto onde você vai ter que comprar muitos equipamentos importados e que se esses equipamentos, mas eles só vão ser instalados daqui a 2 anos. Então, teoricamente, você não precisa fazer a aquisição nesse momento. Então, você pode adotar como premissa que a cotação do dólar vai estar no mesmo valor que está hoje, por exemplo, uma premissa do projeto. E aí você avalia, essa premissa, ela vai gerar um risco, porque você não tem certeza, mas esse risco é um risco tolerável, é aceitável, se você entender que essa premissa que gerou esse risco é tolerável, esse risco entra no processo normal de gerenciamento do risco. Ele vai ser identificado, vai ter análise qualitativa, quantitativa e o plano de resposta a esse risco. Agora, se a equipe do projeto entender que esse é um risco intolerável, a equipe pode optar por eliminá-lo. Nesse caso, realizando a compra antecipada dos equipamentos, para conseguir comprar com o valor e não afetar o orçamento. Essa compra antecipada, é lógico, vai gerar algum custo adicional, que a gente vai ter que fazer o armazenamento desses equipamentos, mas você elimina esse risco. Então, nesse caso, é interessante, porque se a gente for avaliar, é uma premissa que era a cotação do dólar, ela gerou um risco, esse risco foi visto como intolerável e que gerou uma restrição. A restrição é o que? A compra antecipada dos equipamentos. É uma imposição, a gente precisa fazer isso. Então, algo que começou com uma premissa que gerou risco e gera uma restrição. Gostaria que vocês avaliassem outros exemplos para fixar, mas vocês vão entender que sempre uma premissa está relacionada a um risco. E se esse risco for considerado intolerável, acaba acarretando em uma restrição. Vocês podem fazer essa avaliação. Pode até colocar nos comentários aí exemplos de premissas que geram riscos intoleráveis e viram restrição. O problema de premissa é que nem sempre a equipe do projeto ela percebe que está adotando premissas e com isso elas não são registradas e não entra também, consequentemente, no registro dos riscos
Esse é o perigo. As premissas, elas são tão importantes que elas começam a ser registradas na fase ainda do business case, e depois, quando o projeto começa, o registro de premissas ele faz parte de vários processos de gerenciamento de projetos em todos os 5 grupos de processos, tanto na iniciação, no planejamento, na execução, no monitoramento e controle e no encerramento. Ele faz parte dos 5 grupos, ele é extremamente importante. Apesar do nome registro de premissas, esse documento ele registra todas as premissas e restrições durante todo o ciclo de vida do projeto. Eu termino a aula de hoje com a frase do Aristóteles: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Dê um like aí para contribuir com o canal, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe o vídeo com os amigos e vamos juntos para a próxima aula.